Olá, aqui é o Lucas e esse é mais um vídeo da série Desmistificando Apocalipse. No vídeo de hoje nós vamos estar dando continuidade na explicação do toque das trombetas, especificamente o significado por trás da quinta e da sexta trombeta. Então vamos para o texto? Apocalipse capítulo 9, versículos 1 ao 21 diz assim: Depois o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu na terra, e ela recebeu a chave do abismo. A estrela abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça como se fosse de uma grande fornalha. E o sol e o ar escureceram com a fumaça que saía do abismo. De dentro da fumaça saíram gafanhotos, que desceram sobre a terra e receberam o mesmo poder que os escorpiões têm. Foi dito aos gafanhotos que não fizessem estragos nas ervas, nem nas árvores, nem em qualquer outra planta. Somente podiam ferir as pessoas que não tivessem a marca do sinete de Deus na testa. Os gafanhotos não tiveram permissão para matar essas pessoas. Eles podiam apenas torturá-las durante 5 meses. A dor que causavam nessa tortura era como a dor da picada de um escorpião. Naqueles 5 meses as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão. Vão querer morrer, mas a morte fugirá delas. Os gafanhotos pareciam cavalos prontos para a batalha. Na cabeça tinha uma coisa parecida com uma coroa de ouro, e a cara deles era como o rosto de um ser humano. Os seus cabelos eram como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. As suas couraças eram parecidas como couraças de ferro, e o barulho das suas asas era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos que correm para a batalha. Os gafanhotos tinham rabos e ferrões como os de escorpiões, e era com os rabos que tinham o poder de ferir as pessoas por 5 meses. Eles tinham um rei que os governava, que era o anjo que toma conta do abismo. O seu nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolião. Isso quer dizer o destruidor. O primeiro ai já passou, depois disso 2 outros ais devem vir ainda. Então o sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha dos 4 cantos do altar de ouro que está diante de Deus. E ao sexto anjo que tinha nas mãos a trombeta, a voz disse: Solte os 4 anjos que estão amarrados perto do grande rio Eufrates. Os 4 anjos foram soltos. Eles estavam preparados para essa hora, dia, mês e ano, a fim de matar a terça parte da humanidade. E me foi dito que os soldados a cavalo eram 200 milhões. Na minha visão vi os cavalos e os seus cavaleiros. Os cavaleiros tinham no peito coraças vermelhas como fogo, azuis como safira e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos era como a cabeça de leão e da boca deles saía fogo, fumaça e enxofre. A terça parte da humanidade foi morta por essas 3 pragas: o fogo, a fumaça e o enxofre que saíam da boca dos cavalos. Pois o poder dos cavalos está na boca deles e também no rabo. O rabo parecia uma cobra com a cabeça na ponta dele, e com ele os cavalos feriam o povo. O resto da humanidade, isto é, todos os que não tinham sido mortos por essas pragas, não abandonou aquilo que eles haviam feito com as suas próprias mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus crimes de morte, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus roubos. Após o toque da quinta trombeta, João viu uma estrela que caiu do céu, a qual recebeu a chave do abismo. Aqui nós vemos uma similaridade com a fala do Senhor Jesus no texto de Lucas capítulo 10, versículos 18 e 19, que diz assim: Jesus respondeu: De fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Nessa passagem de Apocalipse, provavelmente a estrela que caiu do céu é uma referência direta a Satanás. O abismo se refere à habitação dos demônios, e Satanás, tendo a chave dele, nos comunica sobre a autoridade que ele tem sobre esses espíritos malignos. Após a abertura do abismo, saiu uma fumaça e o sol e o ar escureceram. Essa fumaça comunica a influência espiritual maligna que traz consigo a cegueira espiritual e obscurece o entendimento do ser humano. Da fumaça saíram gafanhotos com o mesmo poder que os escorpiões têm. Esses seres representam os espíritos malignos que estão sob domínio de Satanás. E note novamente a semelhança com a passagem que nós lemos de Lucas capítulo 10, versículo 19. Essa passagem nos comunica que nós, como igreja, temos autoridade para vencer essas influências malignas, descritas no texto como escorpiões, diferente dos ímpios, que estão à mercê da opressão maligna que esses seres impõem. Continuando, o texto diz que os gafanhotos não podiam afetar as plantas, somente as pessoas que não possuem a marca do selo de Deus, reforçando a ideia que esse juízo afeta espiritualmente os descrentes, aqueles que não reconhecem o senhorio de Cristo e consequentemente não receberam o selo de Deus, que é o Espírito Santo. Os gafanhotos não podiam matar as pessoas, apenas torturá-las durante 5 meses. A dor da picada desses seres era como a dor da picada de um escorpião, o que fazia com que essas pessoas desejassem morrer, mas nem a morte poderia livrá-los dessa aflição. Novamente, essa descrição retrata o estado espiritual que se encontra aqueles que se recusam a render-se a Cristo. Nem mesmo a morte pode trazer paz a essas pessoas, porque o medo do que há depois dela as atormenta. O período de 5 meses é um número simbólico que retrata um tempo parcial. Em outras palavras, isso está comunicando que esse juízo afeta as pessoas de tempos em tempos. Não é algo constante 24 horas por dia. No versículo 7 do texto, há uma descrição da aparência desses gafanhotos, o que não é uma descrição de algo comum, pois também se trata de uma descrição alegórica. Eles pareciam cavalos prontos para a batalha, representando a intenção desses seres de causar destruição. Na cabeça tinham algo como uma coroa de ouro, representando a
autoridade limitada que eles têm para afetar os descrentes. Possuem o rosto semelhante ao rosto de um ser humano, podendo indicar que suas ações muitas vezes são ocasionadas por seres humanos, influenciados por espíritos malignos, ou também pode estar comunicando a sagacidade desses espíritos malignos. Os cabelos semelhantes como o de uma mulher, porém com dentes como o de leão, nos comunica que eles podem se apresentar talvez de uma maneira delicada, porém são traiçoeiros e perigosos como os leões. E muitas vezes a idolatria, que nada mais é do que um culto a esses demônios, se apresenta de uma forma inocente, porém vai levar à destruição do homem. Os gafanhotos vestiam algo parecido como couraças de ferro, podendo representar prontidão para a guerra. E o barulho das suas asas, com o barulho de muitos carros e cavalos, pode indicar a intimidação que eles causam. Nós vemos que esses seres tinham o poder de ferir com o rabo, novamente mostrando o quão traiçoeiros e perigosos esses seres são. Eles tinham um rei que os governava, o anjo do abismo, chamado em hebraico de Abaddon, ou em grego de Apolião. Ambos os nomes significam o destruidor, que nos indica que é uma referência direta a Satanás. Com o toque da sexta trombeta se inicia o segundo ai. Uma voz que saia dos quatro cantos do altar de ouro dá uma ordem para que sejam soltos os quatro anjos que estavam amarrados perto do rio Eufrates. Esses anjos são os mesmos anjos descritos no capítulo 7 de Apocalipse, do versículo 1 ao 3. O juízo provindo deles é uma resposta direta ao clamor dos mártires que estavam debaixo do altar. Durante a abertura do quinto selo, a região do rio Eufrates é o berço da civilização babilônica, que é o povo que representa os inimigos de Deus. A consequência do juízo da sexta trombeta é literalmente a morte de uma parte dos homens. No texto nós vemos a descrição de um exército muito grande, de soldados a cavalos. É dito que esse exército era composto de 200 milhões de soldados a cavalos. Esse número é um número exorbitante para qualquer exército que existe ou já existiu, na verdade podendo simbolizar a grandeza desse juízo. Na descrição do texto também é dito que foram vistos cavalos e cavaleiros, podendo nos comunicar da influência física e espiritual desse juízo. Os cavalos podem estar representando os homens, que estão sendo usados pelos cavaleiros, que na verdade são os espíritos malignos. O texto fala da característica desses cavalos e cavaleiros. Eles possuem couraça das cores vermelhas como fogo, azul como a safira e amarelas como o enxofre. As cabeças dos cavalos eram como a cabeça de um leão, que é um símbolo de ferocidade, e da boca deles saía fogo, fumaça e enxofre, que eram os meios pelos quais as pessoas eram mortas. As cores descritas nas couraças estão associadas com o poder que saía da boca dos cavalos: vermelho com o fogo, azul com a fumaça e amarelo com o enxofre. O poder dos cavalos estava na boca, assim como na cauda, que parecia uma cobra. Descrição que também nos remete ao texto de Lucas capítulo 10, versículo 19. Corroborando assim mais uma vez a ideia da ligação espiritual entre os espíritos malignos e os homens. Fogo, fumaça e enxofre também foram elementos presentes no juízo sobre as idólatras e imorais cidades de Sodoma e Gomorra. E resumindo todas essas informações, de uma forma geral, o juízo da sexta trombeta representa Satanás, que manipula as nações e os seus respectivos exércitos a destruírem umas às outras, mas que por fim essa destruição serve como punição para a idolatria cometida por essas nações. É Deus usando os próprios ímpios para destruir a impiedade, assim como Deus usou a Babilônia para trazer juízo sobre as nações ao seu redor, e que por fim ela também acabou sendo destruída. No versículo 20 é revelado o propósito desses juízos. É para que os povos se arrependam da idolatria, da imoralidade e da iniquidade. Porém, nós vemos no texto que não há arrependimento. O que por fim nós vamos estar vendo nos próximos vídeos vai levar as nações a uma condenação final. E essa é a mensagem do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal para continuar recebendo notificações de novos vídeos. Então até o próximo vídeo, que Deus os abençoe.